nós continuamos a abordar aqui no Bom Dia Produtor a guerra comercial travada entre os Estados Unidos e a China. Vamos lembrar que a China impôs uma taxação de 25% das importações, inicialmente da carne suína dos Estados Unidos. Depois, essa taxação se estendeu a muitos outros produtos exportados pelos norte-americanos para a China, dentre eles a soja. Vamos agora nessa análise de mercado com o João Pedro, que está aqui conosco. Tudo bem, João? Bom dia, tudo bem, Tadeu? Bom dia. Mostrar dados recentes divulgados pelo Departamento de Agricultura dos Estados Unidos sobre a produção e o consumo mundial de soja. Vamos começar colocando no ar a tela da produção mundial de soja, os principais países que produzem a soja, para a gente dar sequência a essa análise com o João Pedro aqui. Dá uma olhada que os Estados Unidos tem na produção mundial de soja mais de 116, quase 117 milhões de toneladas na safra 16-17 e partindo para 120 milhões na safra 17-18, uma queda de 2,2%. O Brasil de 114 passou para 113, queda de 1%, pouco mais de 1%. A Argentina, que teve uma quebra violenta de safra agora por causa do clima, passou de 57,8 para 47, essa estimativa inclusive tem caído, já se aproxima de uma perda superior a 18% da safra nas duas comparações. A China de 12 para 14, no mundo 351 milhões de toneladas para 340, quer dizer, o mundo, segundo o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, com uma produção menor de soja. Vamos ver agora o consumo mundial de soja, outra tela para a análise do João Pedro. A China tem um consumo estimado hoje de 110, quase 111 milhões de toneladas. Na safra anterior, quase 103 milhões de toneladas. Ou seja, reparem aí a importância do que o João vai dizer, quase 8% a mais a demanda chinesa pela soja no mundo. Os Estados Unidos têm uma demanda de quase 3%, a Argentina uma demanda que cai 0,5%, também nas mesmas comparações, safra 16-17 e safra 17-18. No Brasil, 44 milhões de toneladas, uma alta, né, de 5% no consumo estimado. Esse é o aumento para o Brasil. João, então nós temos aí, mais importante, já que nós estamos falando da guerra entre China e Estados Unidos, a China que impôs essa taxação para os norte-americanos, ou seja, está desincentivando a importação de soja dos Estados Unidos. Ela vai ter que buscar em outros lugares. E vai buscar onde? Na Argentina, que teve uma quebra de safra muito grande, e o Brasil, que já é um grande fornecedor de soja para a China. E tudo isso diante de um aumento de demanda de quase 8%. Esse gigante aumentando a sua demanda em 8% para a soja. A China é um país que o consumo de carne, especialmente carne branca, deles aumentou de forma considerável, seja peixe, frango, suíno, etc. E a única fonte proteica altamente competitiva é o farelo de soja, que tem 45, 46% de proteína, a um preço bastante razoável. No passado usava farinha de peixe e outras coisas a mais, que hoje virou coisa de museu. Hoje farelo de soja é a fonte básica. O óleo vegetal da soja é um dos óleos mais consumidos do mundo, porque é um óleo barato. É um óleo barato, então, essas populações da Ásia, por exemplo, que demandam cada vez mais frituras e outras coisas, depende do óleo de soja. A China, ela importa 70% da soja brasileira. Esse ano o Brasil, esse número do USDA é um número ainda conservador, fala em 113 milhões no Brasil. Já algumas consultorias falam que nós podemos chegar a 117 milhões esse ano aqui no Brasil. Isso aí nós vamos exportar alguma coisa por volta de 72 milhões de toneladas. E o Brasil vai consumir mais de 44 milhões, já que a demanda por farelo no mercado mundial está boa, demanda por óleo também.
E o Brasil vai aumentar de 7% para 10% o biodiesel, sabendo que 85% do biodiesel produzido no Brasil a fonte é óleo de soja. Então, o Brasil vai exportar 72 para um consumo de 42, 44, 45, vai chegar em dezembro zerados os estoques no Brasil, seguindo esse ritmo disso aí. Vai ter lógico, vai chegar em novembro, dezembro, você vai ver o preço porto deixa de ser referencial e o mercado interno vai pagar um pouco mais que o preço no porto, ou equivalente porto, para poder segurar um pouco de soja para chegar até janeiro, quando começa a primeira entrada de soja no Brasil, que é por volta do dia 10, 15 de janeiro, Mato Grosso começa a colher, Paraná começa a colher algumas regiões, e aí que já começa a atender. Então, esse é um ano de apertada a oferta dentro do Brasil. A China, ela precisa de mais de 92, 95 milhões de toneladas, um número que varia um pouco. O Brasil pode atender 72%, dos 72, 50 milhões vai para a China. Então, falta ainda 45. Na Argentina, não tem jeito. A produção argentina, a Bolsa de Buenos Aires, fala em 39 milhões de toneladas, ou seja, veio de 57 para 39, uma seca catastrófica na Argentina. E a Argentina processa muita soja, ela tem um parque industrial muito grande e há um incentivo do governo para que é um grande exportador de óleo, óleo, e farelo, né? E o farelo. E o farelo. Inclusive, eles estão comprando aqui no Mato Grosso do Sul, carregando aqui no Mato Grosso do Sul, para fazer blend. A soja brasileira, quanto mais você for em direção ao Equador, maior o teor de proteína que ela tem. E, consequentemente, é bem maior que a soja produzida no sul da América do Sul. O que acontece? Então, eles importam um pouco de soja do Mato Grosso do Sul, levam pelo Rio Paraguai, processam em Rosário, fazem um blend, uma mistura e levam o teor de proteína do seu farelo. Então, o mercado está ajustado. Agora, a China tem 5 mil anos de comércio, ela não é um neófito no assunto, ela sabe fazer negócio. A hora que ela taxa com uma taxa que pode chegar a 25%, pode ser que até que eles reduzam isso em função da própria necessidade de ter produto, pode ser que daqui a uns dias eles acertem, não é 25%, é 15%, sei lá, é uma dúvida. Lá é uma pessoa que decide, o Xi Jinping decidiu, o resto obedece. Então, ele vai decidir em função dos interesses da China. A hora que ele pressiona e coloca uma dificuldade para importar soja americana, cria problema para o produtor norte-americano, especialmente nesse momento que ele está plantando a safra. E aquele que apoiou a eleição do Donald Trump, que agora tem essa... Lá os americanos chamam de redneck, o pescoço vermelho, né? Esse cara... Então, esse conservador, republicano, etc., então, está apertando esse. Lógico, vai haver uma pressão contra o Trump também para poder acertar. O grande problema é que o déficit entre os Estados Unidos e a China é muito grande. Para você ter uma ideia, o déficit, as exportações americanas são 379 bilhões de dólares menores do que as importações. Então, um déficit é gigante. E o americano convive com dois déficits agora. O déficit da balança comercial e o déficit orçamentário. O orçamento deles é igual ao da Dilma, tem um rombo que não é fácil para cobrir. Então, o Trump também. Só que o Trump toma umas medidas meio intempestivas, ele não analisa bem. Ele podia ter ido na OMC, questionado a questão de alumínio, de ferro e tal, achado um modus vivendi de operar, que para eles também é difícil. Por que tem esse déficit? Porque as empresas americanas de consumo, Nike, Apple, etc., foram botar a fábrica na China. Era muito mais barato produzir lá e fazer uma base não só para atender o mercado norte-americano, mas atender o mundo inteiro. A hora que você for comprar um iPhone, você vai ver desenhado nos Estados Unidos, montado na China. Um iPhone, HP ou um tênis Nike, etc. Tudo isso é montado a China. É a indústria do mundo. Ou seja, hoje, se o mundo convive com taxa de inflação baixa, uma parte deve-se à entrada da China no mercado. Só que esse problema da China, hoje não é só a China. Isso está se irradiando para toda a Ásia. Você vê o Vietnã entrando, Filipinas, Tailândia, etc. E esses países dependem de alimentos. Aí é a chance do Brasil. Por isso que quando o nosso ministro Blairo Maggi fala que o Brasil tem chance de passar de 7% na oferta mundial de alimentos para 10% do mercado,
É por isso. Ou seja, o Brasil é um país confiável para todo mundo. Nós não temos governo, não temos infraestrutura, mas temos gente que sabe produzir. Nós temos clima, nós temos água, nós temos tudo para produzir. Então o mundo inteiro olha o Brasil hoje como uma grande alternativa de fornecimento, carnes e grãos. O Brasil, nesse ponto, ele é imbatível. E volume, ou seja, qual é o país do mundo que pode colocar 72 milhões de toneladas de soja no mercado? O Brasil. E se não precisar aumentar isso, botar 3, 4 milhões de toneladas a mais por ano, é fácil. Pega 1,5 milhão de hectares de pastagem degradada, transforma em integração agricultura e pecuária, você vai produzir mais carne, melhor qualidade e vai colocar mais 4, 5 milhões de toneladas de soja no mercado.